Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Basílio, eu sou engenheiro de desenvolvimento e trabalho aqui na Alemanha na área automotiva desde 2016. Se você ainda não me segue, aperta esse botão aqui, inscrever-se embaixo do vídeo para você receber todas as atualizações que eu faço. Eu tive um tempo parado porque eu estava com muito trabalho, mas agora eu vou tentar voltar esse ritmo aí de fazer um vídeo por semana, beleza? E se você ainda não me segue no Instagram e no Facebook, tô deixando aqui para você, ó, na figurinha, os nomes dos meus perfis na internet para você me seguir lá também, beleza? Então é o seguinte, no vídeo de hoje eu resolvi preparar algumas simulações para mostrar qual é a diferença entre um disco de freio comum e um ventilado. O que é um disco de freio ventilado? Não sei se vocês já viram esses discos lá que tem um monte de furinho. Para que serve aqueles furos? Qual é a função daquilo? Ou é só estética? Será que é só para parecer um carro de corrida que as pessoas fazem aquilo? Bom, vocês vão saber depois da minha vinheta. Bom, galera, estamos de volta e vamos direto para o tema de hoje, que é o seguinte: qual é a vantagem entre você ter um disco ventilado em relação ao disco comum? Antes de mais nada, vamos esclarecer o que é o disco ventilado. É aquele disco de freio que tem aqueles furinhos e galerias passando por dentro dele. E o disco comum é aquele disco sólido que você está acostumado a ver na maioria dos carros de passeio. Antes de explicar esse processo todo, a gente precisa entender três processos de transferência de calor, que são os três processos que existem aí. Seguinte, o primeiro deles é a condução. O que acontece? Quando você tem um sólido com uma temperatura em alguma região dele, esse calor que está no sólido tende a ser conduzido para as extremidades dele também, ou para os outros lugares do sólido, digamos assim. Então, se você freia o seu disco, se você aperta lá as duas pastilhas contra o disco, você gera atrito e você gera um aumento de temperatura na área de contato com essas pastilhas. O processo de condução vai fazer com que essa temperatura se espalhe para as extremidades do disco também. Então, quando você freia, não só a área de contato da pastilha fica quente, como também o seu disco inteiro vai ficar quente pelo processo de condução. O segundo processo é o que a gente conhece por convecção, e daí existem dois tipos dele. O primeiro é a convecção natural, que é o seguinte: qualquer coisa em contato com ar, se existir uma diferença de temperatura, por exemplo, seu disco de freio está a 100 graus e o seu ar ambiente está a 25 graus, vai existir um processo de troca de calor por convecção entre o disco e o ar, e o disco vai perder calor para o ar. Ou seja, o disco vai esfriar e o ar vai esquentar, roubando esse calor do disco. Esse é o que a gente conhece como convecção natural. Existe também o processo de convecção forçada, que é o seguinte: você pega e sopra ar no disco ou no que você quer esfriar, e esse processo de troca de calor vai ser mais eficiente quando você tem ar soprando do que quando o seu ar está parado. É por isso, por exemplo, que quando você vai tomar uma sopa, você assopra a sopa para ela esfriar mais rápido do que ela esfriaria se você simplesmente deixasse ela na colher e esperasse. O terceiro processo é o que a gente conhece por radiação. As pessoas tendem a misturar, a entender radiação como aquele negócio que sai de urânio enriquecido, de bomba atômica, o caramba. Mas existem dois tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante. Aqui eu estou falando da não ionizante, que é que não faz mal para a gente. Todo corpo na Terra que tem temperatura emite radiação. Nós emitimos radiação. Essa câmera aqui está emitindo radiação. Tudo emite radiação porque tem uma temperatura acima do que a gente conhece como zero absoluto. Então esse disco também vai estar perdendo calor para o ambiente por meio da radiação que ele está emitindo, beleza? Dito isso, agora que vocês conhecem os três processos básicos e já vão entender um pouquinho mais quando eu for para a simulação, qual é o objetivo que eu tenho para hoje? Seguinte, antes de mais nada, a gente vai simular o disco sólido com a convecção natural e a convecção forçada para vocês verem o fato do ar estar soprando, o quão benéfico isso vai ser. E depois eu vou pegar um disco comum e exatamente igual a esse cara, fazer buracos nele, ele vai ter o mesmo diâmetro, o mesmo material, a mesma espessura, tudo. Só que ele vai ter essa sequência de furos. E a gente vai ver como que esse disco, teoricamente ventilado, tem uma eficiência maior na dissipação de calor do que o disco comum. Será que isso vale a pena para um carro de rua? Porque a gente sabe que os carros de corrida têm discos ventilados. Será que para um carro de rua isso valeria a pena? A gente vai saber isso depois da simulação. Mas antes de começar qualquer simulação, eu tenho que deixar uma coisa bem clara para vocês. Como eu falei, um disco vai ser sólido e o outro, eu fiz um monte de buraco nele. Aí você vai perguntar para mim: ah, Rafael, quer dizer então que se eu fizer um monte de buraco com uma broca, uma furadeira no meu disco, ele vai virar um disco ventilado, vai ser mais eficiente, não sei o quê?
Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, não faça essa besteira. Esse exemplo, digamos assim, é uma coisa teórica, uma coisa ilustrativa. Um disco ventilado tem todo um processo de desenvolvimento por trás dele. Primeiro que não são só buracos, na maioria das vezes tem galerias de ar também para o ar fluir por ali. Outra coisa, cada furo que você faz no seu disco torna a estrutura um pouco mais frágil. Então, se essa coisa não for estudada, se não for feita simulações, como eu estou fazendo aqui, só que na verdade de esforços e de fadiga e por aí vai, cada furo que você está fazendo no seu disco está deixando ele mais fraco e pode ser que numa frenagem, se você precisar do seu disco, ele estoure, porque você deixou ele muito mais fraco do que ele foi projetado para ser. Então, eu estou mostrando aqui os efeitos desse disco ventilado, mas é meramente ilustrativo, não é para vocês fazerem isso no carro de vocês, beleza? Então é o seguinte, agora que vocês já ouviram todo esse sermão, vão partir para a simulação e ver se de fato o disco ventilado resfria melhor do que o disco comum, beleza? Bom, galera, estamos de volta aqui já conhecido por vocês, SolidWorks, que é o programa de CAD que eu tenho usado ultimamente aí. E seguinte, o que eu fiz para essa análise de hoje? Eu preparei dois discos praticamente idênticos, digamos assim. Os dois têm 220 mm de diâmetro interno, mais ou menos 431 mm de diâmetro externo, mostrando aqui para vocês, ó, 431.8, 431.8. E também a mesma espessura, que são discos iguais, 30 mm de espessura para um, 30 mm de espessura para outro também, está aqui as medidas. Qual é a minha ideia de hoje? Fazer essa simulação de fluido e mostrar para vocês qual é a vantagem de você ter esses furinhos aqui do tal disco ventilado, como esses caras te ajudam na dissipação de temperatura. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou minimizar esse cara aqui e começar com o disco comum. Eu já citei algumas dessas simulações aqui, eu acho que vocês já estão meio que familiarizados, mas vamos fazer de novo. Se vocês não quiserem ver o setup, vocês podem pular aí direto para os resultados, beleza? Mas então, vamos iniciar uma simulação de fluido aqui. Vou dar um Next. Agora eu espero que vocês estejam vendo a minha tela, né? Mas vamos lá, temperatura, ao invés de colocar em Kelvin, eu vou colocar em Celsius, porque para a grande maioria das pessoas é muito mais fácil ver uma temperatura em Celsius do que em Kelvin. O resto das coisas eu vou deixar porque não vai ser tão relevante assim do que eu estou fazendo. Eu estou analisando um problema de escoamento externo, mas eu não quero excluir as cavidades internas do disco, que são justamente os furos que eu quero analisar. Eu estou analisando um problema de condução em sólidos, que é aquele primeiro processo que eu falei para vocês, não só em sólidos, mas beleza? Que é o processo de condução. Me interessa também o processo de radiação, como eu falei, o disco vai ter uma temperatura e ele vai emitir radiação, como qualquer outro corpo. E aqui a temperatura do ambiente eu vou botar 25 graus, beleza? Eu quero uma coisa que dependa do tempo, porque me interessa o quão rápido esse disco vai esfriar. Vou botar aqui, ó, sei lá, 50 segundos. E eu vou querer uma foto dessa simulação a cada 0,5 segundos. Gravidade, rotação não me interessa. Eu poderia dizer que o disco está rodando sim, que na verdade está, mas não me interessa para esse ponto. Eu só quero mostrar para vocês a eficiência dos furos. Se o disco estiver rodando parado, vai ser mais eficiente com furos. Vocês vão ver lá no final. Então vamos lá. Gases, vou colocar ar. O material do disco também é importante, que eu não falei. Todos os dois vão ser de aço fundido. E aqui primeiro, eu vou deixar todas as velocidades em zero, ou seja, eu vou mostrar o que seria um processo de convecção natural. Depois eu vou fazer uma simulação de convecção forçada para a gente ver a diferença. Deixa essa malha aqui. Agora eu vou começar a dizer qual é o meu domínio computacional. Esse negócio aqui é enorme, eu não preciso de um domínio computacional tão grande assim. Vou colocar ele perpendicular aqui ao normal a esse plano. Agora eu diminuo um pouco e volto para lá. Para diminuir esse volume de cálculo aqui, que não me interessa um volume tão grande. Beleza? O que esse quadrado quer dizer? Quer dizer que eu vou avaliar
toda a dinâmica dos fluidos nesse volume aqui que inclui o disco. Então, como o volume é maior do que o disco, para minha análise aqui, tá ok. Aqui eu vou colocar uma fonte de calor. Na verdade, não quero de superfície, eu quero uma de volume. Todo esse disco aqui, reference axis Z. Então, esse disco aqui vai ter uma temperatura inicial. Eu vou dizer para vocês que a temperatura inicial dele, essa fonte de calor, vai estar ligada e ela vai ficar meio segundo em temperatura constante para depois a gente avaliar o processo de resfriamento. Isso é uma mera formalidade de simulação. Eu vou dizer aqui que o disco está a 80 graus, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Superfícies radioativas, ou seja, o disco inteiro está emitindo radiação, então me interessa dizer que ele é uma superfície, na verdade, um volume radioativo. Aqui eu vou procurar aço polido. Pronto, esse disco está emitindo radiação com as propriedades já do material que ele está usando. Vou esconder esse domínio computacional que por agora não me interessa e vou rodar a simulação. A gente já tem todos os dados que a gente precisa para ver esse negócio rodar. Aqui está o solver. Eu vou desligar agora, porque esse negócio vai demorar algumas horas para ficar pronto. E quando terminar, eu volto aqui para falar com vocês. Bom, galera, estamos de volta com o resultado da simulação aqui. Vocês podem ver que o disco está praticamente todo da mesma cor, tem algumas regiões aqui com cores diferentes, mas são variações muito pequenas. Eu simulei aqui 50 segundos com esse disco em convecção natural, ou seja, sem ar soprando, como se o ar tivesse parado em volta dele. E ele perdeu, vamos dizer, em menos de 1 grau de temperatura nesses 50 segundos. O que, na verdade, não ter ar fluindo pelo disco é uma situação em que raramente ou talvez nunca vai acontecer. Sempre vai ter, se o carro estiver em movimento, sempre vai ter ar fluindo pelo disco. E mesmo se o carro estiver parado e estiver ventando, por mínimo que seja, vai existir um fluxo de ar no disco. Então, essa primeira simulação foi de um cunho teórico aí. Vou fazer o seguinte, eu vou incluir uma velocidade aqui, batendo perpendicular ao disco, para a gente ver como que ele resfriaria nesses 50 segundos aí também que a gente analisou, beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Input, General Settings, e eu venho nas condições iniciais. Eu vou dizer que tem uma velocidade aí de 5 metros por segundo em Z de vento batendo no disco. Vou dar um OK, ele vai mudar tudo, e aí eu vou rodar a simulação novamente. Bom, depois de alguns minutos, está pronta a nossa simulação de convecção forçada. E vocês podem ver o seguinte, eu estou usando a mesmíssima escala do começo, entre 80 e 75 graus, e aqui a gente já pode ver um disco que resfriou muito mais com o ar soprando aqui nessa face dele. Se eu der um zoom aqui, ó, toda essa área em azul aqui está por volta de 76, 77 graus, toda essa área em verde está por volta de 77, e essa área mais amarelada está entre 77 e 78. Qual é a primeira conclusão, então? Na primeira simulação sem ar fluindo, a gente ficou aí sempre por volta dos 80 graus, 79, se for ter uma estimativa muito boa. Aqui a gente tem alguns pontos acima de 76 graus, bota aí entre 77 e 78. Vamos botar então que a temperatura média aí do disco deve estar por volta de 77 graus. Ou seja, uma redução de menos de 1 grau de temperatura sem vento passou a ser uma redução de 3 graus de temperatura com esse ar soprando aí por 50 segundos. A título de curiosidade, eu vou botar para vocês agora a animação de como esse vídeo é resfriado, para vocês verem como funciona essa propagação do calor e como que a temperatura vai caindo ao longo do tempo, beleza? Agora que vocês já viram a simulação com disco comum, eu vou preparar a mesmíssima simulação com as mesmíssimas condições para esse disco aqui, com esses furinhos aqui, o que seria a simulação do nosso disco ventilado, beleza? Então o processo é o mesmo, eu vou trocar aqui para Celsius, como eu fiz da primeira vez.
agora a gente já pode começar a nossa simulação. Bom, galera, a simulação terminada é o seguinte, agora eu vou fazer o contrário. Para surpreender vocês, eu vou botar primeiro a animação do resfriamento do disco e depois eu vou comentar os efeitos desses buraquinhos aqui com vocês, beleza? Então vamos ver como é que ficou aí o resfriamento do disco nesses 50 segundos. Galera, agora que vocês já viram o resultado da simulação, deu para ver que o disco ventilado aí, que eu estou botando sempre entre aspas, é muito mais eficiente na dissipação de calor do que o disco comum. A gente vê aqui no final todas essas áreas em azul claro, azul escuro aqui. Isso quer dizer que eles estão entre 76 e 75 graus. Ou seja, se vocês lembrarem aí no disco comum sem ventilação, a gente vê que raras eram as áreas abaixo de 76 graus. E aqui a gente tem várias áreas azuis aqui que estão abaixo dessa temperatura, ou seja, a troca de calor foi mais eficiente. Mais do que isso, se eu der um zoom aqui, vocês repararem, a área mais fria ou mais azul do disco é justamente onde eu fiz esses buracos, o que comprova que o disco ventilado tem uma dissipação de calor muito melhor do que o disco comum, justamente pelo fato dele ter esses buraquinhos aqui, no caso do disco comum, né, o disco de verdade, dele ter aquelas galerias de ar que vão proporcionar esse fluxo de ar interno no disco e fazer um resfriamento melhor. Por que que isso acontece exatamente? Seguinte, existem duas coisas que facilitam o processo de transferência de calor. Uma delas, vocês acabaram de ver, que é a convecção forçada. O que acontece? Se eu tenho ar fluindo, eu aumento a quantidade de troca de calor e, consequentemente, eu faço com que a temperatura do disco abaixe mais rápido. E se eu tenho esses buracos aqui, a gente sabe que o ar também vai fluir por esses buracos aqui e vai roubar mais temperatura do disco de freio. Isso, como eu falei, a gente provou lá na primeira simulação com o ar parado e o ar fluindo pelo disco. A gente sabe que a convecção forçada aumenta a quantidade de troca de calor. Outra coisa que eu não falei para vocês, que estou falando agora, que é o seguinte, essa troca de calor também é função da área que está em contato com o ar. Então, cada furinho que eu fiz aqui aumentou um pouco a área de contato do disco com ar. Por quê? Antigamente, eu só tinha essa face externa. E agora, todos esses cilindros aqui estão em contato com o ar. Vocês querem a prova real disso? Foi o seguinte, eu vou medir a área dos dois discos e a gente vai comparar. Olha só. Bom, aqui está o disco comum. Eu vou pedir para avaliar as propriedades dele aqui. Ó, a gente tem densidade, massa, volume, área da superfície. Esse número aqui, ó, 278.281 milímetros quadrados. Agora a gente faz a mesma coisa com esse cara aqui. A gente vem aqui, propriedade de massa, olha a área dele, 311.615 milímetros quadrados. Se a gente fizer aqui, ó, uma conta rápida de padeiro, 311.675 dividido pela área do outro cara aqui, 278.281. Que só do fato de eu furar o disco, a gente teve um aumento de 12% da área do disco. Ou seja, 12% de área a mais trocando calor com o ambiente, beleza? Beleza, galera. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula e vamos partir para as conclusões. Seguinte, o que a gente concluiu desse emaranhado todo de simulação? Primeiro, a convecção forçada tem um processo de troca de calor mais eficiente do que a convecção normal. Isso a gente viu quando simulou o disco com ar parado e com ar fluindo. Outra coisa, o aumento da área proporcionou a redução de temperatura, principalmente no local onde os furos estavam. A adição dos furos na superfície do disco aumentou a área de contato do disco com o ar e fez com que a troca de calor fosse mais eficiente devido a esse aumento de área. A gente pode ver esse efeito olhando aqui para essa figura e vendo que justamente onde eu coloquei os furos é onde tem a temperatura mais baixa. Então, numa coisa hipotética, se eu pudesse colocar mais furos distribuídos aqui, eu ia ter uma temperatura mais baixa ainda no disco. Por que que eu não fiz isso? Justamente para ilustrar para vocês a coisa que eu falei lá no começo do vídeo. Não é simplesmente sair fazendo furo no seu disco à torta direito que você vai melhorar a quantidade de troca de calor dele. Sim, você vai até melhorar isso, mas você vai reduzir consideravelmente a resistência estrutural desse disco. Então pode ser que se você fez isso à mão, saiu furando ele, numa frenagem o seu disco de freio vai explodir e você não vai ter freio nenhum, nem quente nem frio.
A pergunta de $1 milhão desse vídeo é o seguinte: vale a pena eu ter um disco de freio ventilado no meu carro? Vale a pena eu pagar mais caro por um carro que tem esse disco de freio ventilado? Como eu falei, numa situação de corrida, se você pega um carro num track day ou se você tem um carro de corrida de verdade, o disco de freio ventilado é indispensável, porque temperatura é a principal coisa que vai te trazer problema no sistema de frenagem. No meu ponto de vista, vale a pena sim você pagar um pouco mais para ter o disco ventilado, se não for um valor exorbitante. Por quê? Quando você tiver em algumas situações, por exemplo, você está descendo uma serra, você está fazendo qualquer coisa que exija um pouco mais dos freios, num trânsito muito pesado ou qualquer coisa assim, esse sistema de disco ventilado vai te ajudar a manter o seu disco de freio sempre numa temperatura mais baixa do que um disco que seria sólido. Então, é um sistema, ou um equipamento, diria eu, de segurança, que também garante performance se você estiver na pista, porque ele vai manter o disco na temperatura ideal. Então, o meu veredito é o seguinte: se eu fosse escolher entre o mesmo carro com e sem o disco ventilado, eu teria um carro com o disco ventilado, justamente por essas ocasiões do dia a dia em que você exige mais do freio e faz com que a temperatura suba um pouquinho mais, beleza? Bom, galera, isso era o que eu tinha para falar hoje. O vídeo fica por aqui. Um abraço para vocês e até semana que vem.